Olá, logístico! Olá, logística! Bem-vindo a mais um Papo de Logística Sem Mistérios. O meu nome é Francisco Paiva, eu sou professor, produtor de conteúdos, criador e gestor do site Logística Sem Mistérios. A ideia então desse papo de logística é sempre trazer algum tema importante, interessante sobre operações logísticas, sobre gestão das cadeias de suprimento. Então eu já te convido a que você participe da nossa discussão, deixando o seu comentário aqui no vídeo, falando a sua opinião a respeito do tema que vai ser abordado, a sua experiência, e que também nos ajude na divulgação. Então dá aquele like aqui no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o lembrete, assim você vai estar sempre sendo informado sobre tudo aquilo que é produzido aqui no nosso canal. No Papo de Logística dessa semana, nós vamos abordar um tema relacionado com a seleção de softwares para a gestão das cadeias de suprimento. Vamos lá então? Bom, nós vamos então começar fazendo uma contextualização desse assunto. É claro que hoje, nas cadeias de suprimento, na gestão dessas cadeias, a quantidade de softwares e de sistemas que a gente utiliza, ela é bastante grande. Desde o próprio ERP, que é um sistema de gestão de toda a cadeia, até outros softwares que são utilizados com propósitos mais específicos, tipo um sistema de gestão de armazenagem, um sistema de gestão de pátios, um sistema de roteirização de veículos, né? Que podem ser módulos do ERP ou podem ser softwares que são vinculados a esse sistema. A realidade é, nós temos uma grande quantidade de softwares, nós temos uma grande quantidade de desenvolvedores e as empresas cada vez mais têm a necessidade de utilizar aquele que é mais adequado, né, que vai lhe dar os melhores resultados, que vai fazer com que ela tenha a melhor gestão da sua cadeia, otimizando custos e otimizando tempo. E muitas vezes a seleção desses softwares é um processo demorado, porque envolve uma série de etapas, né, como a gente vai ver aqui um pouquinho mais adiante, e essas etapas elas podem muitas vezes demorar quase que 6, 7, 8 meses para que a empresa possa tomar uma decisão. Então é muito importante que essa decisão seja tomada da melhor forma possível e no menor tempo possível. E nós vamos então abordar aqui nesse papo de logística uma metodologia desenvolvida por uma consultora americana, a Liberty Advisor Group, onde eles sugerem 4 passos que são passos importantes para que a empresa possa acelerar esse processo de tomada de decisão sobre qual software contratar. A importância da utilização de softwares na gestão da cadeia de suprimento é muito grande, né? Esses softwares eles hoje permitem uma série de otimizações, uma série de integrações, captura de informações em tempo real, permitindo, por exemplo, que previsões sejam feitas com muito mais facilidade. Então, o uso de softwares é cada vez maior, né? As empresas estão cada vez mais buscando esses sistemas para que a gestão da sua cadeia de suprimento possa ser otimizada. E como eu comentei, o processo de seleção desse software, muitas vezes, ele é tão complexo quanto o próprio sistema, né? Porque é composto por várias etapas. A primeira delas é a própria descoberta da necessidade, né? Quer dizer, a partir da sua experiência, a partir do acompanhamento das suas operações, a partir do acompanhamento dos seus processos, a empresa, então, ela vai chegar à conclusão de que ela necessita de algum sistema, né, para que esse sistema ou para que esse software então possa lhe auxiliar nesse processo ao qual ela está analisando. Pode ser uma armazenagem, pode ser uma programação, por exemplo, pode ser transporte, enfim.
ela vai então identificar essa necessidade. Ela vai perceber, eu tenho necessidade aqui de ter algum sistema que automatize essas tarefas, que reduza falhas, que reduza erros humanos, por exemplo, que consiga pegar dados em tempo real, que consiga fazer previsões, que consiga fazer simulações. Essa é a primeira etapa, é a etapa da descoberta da necessidade. A segunda etapa é a etapa da definição dos requisitos. Então, tendo identificado a necessidade, ela agora vai precisar analisar todos os processos que estão relacionados com aquela operação a qual ela pretende, de alguma forma, automatizar. Então é muito importante essa análise, é uma análise que não é uma análise muito simples, porque a gente sabe a integração entre as operações logísticas ela é muito grande, então há impactos, né, em várias dessas operações, tanto para a entrada, para input de dados, quanto para a saída, uma série de relatórios que são produzidos a partir das informações. Então, tudo isso precisa ser mapeado para que ela possa, então, ter uma exata noção de quais são os requisitos que ela vai necessitar para que esse sistema, para que esse software possa ser implantado e garanta a continuidade da sua operação, porque também não adianta a empresa optar por um sistema que eventualmente vai trazer algum tipo de gargalo operacional para ela. Então, a etapa de identificação dos requisitos, a segunda etapa nesse processo, é uma etapa bastante importante também. Na terceira etapa, ela vai partir então para a identificação dos softwares disponíveis no mercado. Aí tem que ser uma pesquisa de mercado, pode ser um benchmarking, por exemplo, com outras empresas que já utilizam algum sistema similar ao que ela precisa. E também, além da identificação dos softwares, ela vai fazer uma identificação dos potenciais vendedores, né? Normalmente, as empresas nessa avaliação, elas vão identificar aí 3, 4, 5 vendedores, porque elas têm interesse de fazer uma avaliação, né, de qual aquele que lhe atenderia melhor, ok? Então, essa terceira etapa é uma etapa que também exige um certo tempo, né, esse tempo de pesquisa, esse tempo de busca dessa informação, como eu falei, eventualmente um benchmarking com outras empresas. Então, a partir dessa etapa, ela vai conseguir identificar o software e os desenvolvedores disponíveis que podem, eventualmente, lhe auxiliar na implantação desse sistema que ela está precisando. Identificados os softwares e os vendedores, a empresa precisa informar a eles que tem a necessidade. Então, a quarta etapa é uma etapa de requisição, né, de propostas a partir das informações que ela vai fornecer a esses vendedores, a esses desenvolvedores. Então, nessa etapa, todos aqueles requisitos que ela identificou, ela vai passar a esses desenvolvedores e vai pedir a eles uma proposta e vai pedir a eles também uma demonstração do sistema, né? Porque ela precisa entender, muitas vezes ela desconhece completamente quais são as potencialidades desses softwares que estão oferecidos. Então, ela vai, a partir dessa requisição, receber desses desenvolvedores as informações a respeito dos sistemas que eles dispõem e, certamente, a demonstração desses softwares. Por isso, os requisitos são importantes, porque esses requisitos eles serão utilizados por esses desenvolvedores para que eles possam mostrar à empresa os ganhos, né, que ela terá a partir da utilização do sistema que ele está propondo a ela. A etapa seguinte, que é a quinta etapa desse processo, é a avaliação desses vendedores, desses fornecedores, desses desenvolvedores que apresentaram a ela as suas propostas. Tanto aquela etapa de identificação dos requisitos quanto a etapa de avaliação desses fornecedores, elas em geral serão realizadas pela empresa através de uma equipe multidisciplinar, que pode ou não ser a mesma. Ela pode utilizar a mesma equipe que identificou os requisitos para avaliar os fornecedores ou pode ser equipes distintas. O importante é que os membros dessa equipe eles tenham
conhecimento suficiente tanto para identificar os requisitos lá na etapa anterior, quanto agora para fazer a avaliação dos fornecedores. E a partir então dessa avaliação, a empresa vai chegar a um ou dois nomes, né, a um ou dois fornecedores que são aqueles que mais potencialmente têm condições de atender melhor às suas necessidades. E a última etapa, então, finalmente, é a seleção do fornecedor. Então, essa lista que foi sendo filtrada, né, de fornecedores, agora essa equipe de avaliação vai tomar decisão sobre qual fornecedor efetivamente vai fornecer, né, o sistema para a empresa, e a partir daí então começa toda a negociação em relação a como será feita essa compra e essa implantação do sistema que a empresa está buscando. É claro que o preço do sistema é um dos critérios, né? Lá na identificação dos requisitos também são definidos alguns critérios utilizados por essa equipe de avaliação, para que ela possa então chegar à conclusão, né, de qual o sistema que melhor atende às necessidades, e aí o preço pode ser um desses requisitos, normalmente porque a preocupação com o custo ela é bastante grande, mas não apenas o preço, né? Porque tem que ver tudo aquilo que vai fazer com que a empresa tenha os melhores resultados. Muitas vezes o mais barato nem sempre é aquele que vai trazer o melhor resultado para ela. Por isso, essa avaliação é composta por vários critérios. Então, todas essas etapas, elas podem levar um tempo demasiadamente longo até que a empresa consiga, então, chegar à conclusão de qual o melhor sistema que ela deve considerar nessa implantação. Por isso é que eu trago essa metodologia, na verdade é uma forma, né, proposta por essa consultora, a Liberty Advisor Group, que foi fundada em 2008, com o objetivo de auxiliar as empresas nas tomadas de decisão a respeito, não apenas a respeito de softwares, mas a respeito de todas as etapas da sua gestão, né? Especificamente com base na experiência dessa empresa auxiliando empresas na tomada de decisão a respeito de sistemas ERP, é que ela então propõe 4 passos, né, para que a empresa possa acelerar essa tomada de decisão. Então vamos analisar aqui quais são esses 4 passos. O primeiro passo, então, é garantir que as equipes envolvidas nesse processo de seleção, tanto interna quanto externamente à empresa, seja a mais adequada. Isso porque um estudo mostrou que, por exemplo, na aquisição de ERPs, mais de 50% das empresas desconheciam absolutamente quais eram as potencialidades dessa ferramenta. Então, nesse caso, as empresas acabaram tendo a necessidade de contratar terceiros para auxiliar a elas nesse processo. Então, a seleção dessas equipes, por exemplo, que vão identificar os requisitos necessários para a implantação dos sistemas, as equipes que estarão envolvidas no processo de avaliação dos fornecedores. A empresa ela tem que dar uma atenção à formação dessas equipes e até mesmo à contratação, né, de uma empresa que vai lhe dar algum tipo de consultoria nesse processo, da melhor forma possível, porque assim ela conseguirá acelerar outras etapas, né? Com uma equipe bem formada, com uma equipe que tenha um conhecimento sólido sobre os processos que estão envolvidos, que tenha a capacidade de fazer avaliações criteriosas considerando os critérios utilizados, isso vai acelerar etapas futuras. Então, o primeiro passo proposto é esse: garantir que a formação dessas equipes seja adequada para que você possa reduzir o tempo necessário por essas equipes para fazer as avaliações ao longo do processo. O segundo passo que ela sugere é que
tenha-se um foco nos requisitos únicos e nos processos diferenciados. O que isso significa? Na realidade, ela utiliza uma regra de 80-20, ou seja, 80% do esforço do desenvolvedor tem que ser feito em cima de 20% dos requisitos necessários. E para isso, ela acaba dividindo os processos das empresas em 3 categorias. Os chamados essenciais, que são aqueles que toda empresa tem que saber como fazer, não tem mistério nenhum em fazer aquele processo. Os comuns, que são aqueles que muitas vezes diferentes unidades da empresa utilizam critérios diferentes em relação a esses processos. Então, por exemplo, folha de pagamento, que muitas vezes, dependendo da região, você tem legislações específicas. Então, apesar de ser um processo comum à empresa, pode haver especificidades na execução. E o terceiro tipo são os diferenciados, aqueles que esses efetivamente diferenciam a empresa das outras empresas que estão no mercado. Segundo a consultora, o desenvolvimento ele tem que ser feito em cima desses processos diferenciados e dos comuns. Ou seja, não adianta ficar perdendo tempo, vamos dizer assim, buscando requisitos em processos que são já de domínio e conhecido por todos. O ideal é buscar os requisitos a partir desses processos que são diferenciados de alguma forma, seja porque diferentes unidades da empresa utilizam critérios ou metodologias diferentes, ou seja porque efetivamente esse é um processo diferenciado em relação aos outros processos das empresas da área. Então, o desenvolvimento ele deve buscar ser feito em cima desses requisitos que são específicos ao negócio da empresa. O terceiro passo é fazer um desenvolvimento de um estudo de caso bem objetivo sobre essa situação. Então, quanto mais claro esse estudo de caso for desenvolvido, ou seja, quanto mais objetivos estiverem ali, os benefícios que a empresa terá a partir do desenvolvimento desse sistema, mais facilmente ela vai conseguir identificar efetivamente esses objetivos a partir do momento que essa implantação seja realizada. Então, fazer um estudo de caso bem objetivo, pegar exatamente o processo que é utilizado, quais são os objetivos que se pretende, quais são os requisitos, como a gente já falou, que são necessários, e a partir então desse estudo analisar o que a empresa vai ganhar especificamente a partir da implantação do software. Isso vai dar a ela uma informação muito importante em relação à viabilidade ou não, né? Se vale a pena de fato investir nesse sistema ou não. Pode ser que na análise do estudo de caso ela chegue à conclusão de que, olha, eu estou perdendo tempo, eu não vou atingir os resultados que eu espero, eu estou querendo muito além do que os sistemas podem me oferecer, e isso acaba evitando perda de tempo, seguindo adiante com determinadas análises que não levam a lugar nenhum. Então esse estudo de caso ele é muito importante também, é o terceiro passo sugerido pela consultora. E o último passo, o quarto passo que é sugerido é de você considerar, na análise, apenas vendedores viáveis e ter foco naqueles que são os seus preferidos. O que acontece? Principalmente quando a empresa não tem muito conhecimento sobre aquele sistema, ela vai tender a pegar uma lista, que pode ser uma lista muito grande de vendedores. E aí, ela vai fazer uma análise, ou ela vai pedir demonstração, ela vai promover reuniões com esses fornecedores que muitas vezes não são viáveis. Eles não vão conseguir oferecer aquilo exatamente que ela está buscando. Por isso, esse foco em viabilidade do vendedor. Se a empresa não tem esse conhecimento, ela pode buscar esse conhecimento em outras empresas do setor, fazendo benchmarking, buscando verificar quais são os vendedores que ofertam aquele produto, quais são os sistemas mais utilizados, né? Se a empresa faz uma análise e chega à conclusão de que a maioria das empresas está usando um determinado sistema,
isso é um indicativo de que aquele sistema atende, né? É claro que ela vai ter que fazer as suas análises, mas a ideia é não perder tempo fazendo análise com sistemas ou vendedores que se mostrem inviáveis para os objetivos que a empresa está buscando, né? Então esse quarto passo ele também é um passo muito importante, que como vocês veem, esses 4 passos, o objetivo deles é acelerar esse processo, né? São medidas que ajudarão a empresa a tomar essa decisão mais rápida, e quanto mais rápido ela conseguir fazer a implantação do sistema, né, quanto mais rápido ela conseguir fechar essa proposta, escolher o sistema, escolher o fornecedor e implantar, mais rapidamente ela vai ter os benefícios que ela busca a partir dessa implantação. Então, são 4 etapas, né, são 4 fases, na verdade, são 4 passos, né, sugeridos para que as empresas possam, então, ter uma maior velocidade na tomada de decisão sobre esses sistemas que serão implantados para otimizar, automatizar uma determinada operação na sua cadeia de suprimentos. Pois bem, agora eu gostaria muito de ouvir a sua opinião e a sua experiência a respeito desse assunto. Você já participou de processos de seleção de sistemas de gestão de cadeia de suprimento ou de alguma determinada operação? Passa para a gente a sua experiência, comente o que você acha. Quais foram as barreiras que vocês encontraram, né, que você encontrou ao longo desse processo, e se esses passos sugeridos de alguma forma poderiam ter auxiliado nesse processo de tomada de decisão. Então, deixa aqui o seu comentário no nosso vídeo. É muito legal quando a gente vê pessoas discutindo, porque aí a gente tem a oportunidade, né, de fazer aí um networking dentro desse assunto, ouvir experiências reais, né, sobre aquilo que está sendo apresentado. Eu gosto muito quando tem comentário, deixo aqui o convite para que você participe dessa discussão. E também deixo mais uma vez aquele convite para que você dê um like aqui no nosso vídeo, isso ajuda na divulgação. Assina o nosso canal, ativa o lembrete para você ser avisado sobre tudo aquilo que é produzido, porque toda quinta-feira a gente está trazendo aqui um tema diferente, um tema relacionado a alguma operação logística, um tema relacionado a esse universo da logística, que é um universo bastante grande e que a gente sempre tem muita coisa nova a discutir e a apresentar. Então, eu aguardo você no nosso próximo Papo de Logística, agradeço a sua atenção e aguardo aí o seu comentário.